Abra o seu coração, abra aí a sua Bíblia. Aleluia. João, capítulo 17. Versículo de número 18, 19. Hoje eu quero falar sobre consagração, sobre termos uma vida consagrada. João, capítulo 17, versículo 18 e 19. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar. Pai, ore por essa palavra, irmãos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder do Senhor. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Pai, eu não quero apenas fazer aqui um discurso, uma palestra, um sermão. Eu preciso que o Senhor fale em cada coração, Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor convença cada pessoa da importância de ter uma vida consagrada ao Senhor. Em o nome de Jesus, e quantos creem nisso, digam amém. Irmão, essa palavra raramente acontece comigo, aconteceu agora, mas eu estou pregando um sermão, uma palavra que nasceu de uma palavra do pastor Luciano Subirá. Eu postei para algumas pessoas uma palavra do Subirá sobre consagração. E essa palavra falou tanto no meu coração, mas tanto, que eu quis trazer isso aqui para a igreja. E Deus me deu algumas coisas um pouco diferentes, mas a grande base aqui da palavra foi a ministração que veio no meu coração do pastor Luciano Subirá. Irmãos, a consagração nos leva além da obrigação. Alguém que tem a vida consagrada não é alguém que está obrigado a fazer alguma coisa para Deus. A consagração também nos leva além da obediência, porque a consagração nos leva num lugar de sacrificar até coisas que Deus não pediu. Parece estranho isso, mas às vezes a gente faz apenas pelo desejo e a vontade de honrar a Deus e mostrar para Deus o que Deus representa para nós. Então a consagração vai nos levar a viver uma vida extraordinária com Deus. A consagração vai nos fazer o que alguns pastores chamam de loucuras por Deus. Deixa eu começar a perguntar para você: você já fez alguma loucura por Deus? Já fez alguma loucura por Deus? Loucura são para os apaixonados consagrados, irmãos. A consagração, eu preciso repetir, vai nos levar nesse lugar que vai além da obrigação, além da obediência, e vai nos levar além até mesmo do lugar que Deus nos pediu. Isso chama consagração. E essa palavra é separada em 3 níveis ou 3 áreas de consagração. A primeira, consagração pessoal. Qual o nome disso, irmãos? Consagração pessoal. É quando alguém é consagrado, ele consagra a sua vida, ou os seus próprios pais consagram. Quantos aqui foram consagrados pelos pais? Quem que teve? Levanta a mão, quero ver. Pastor, meu pai me consagrou na igreja, minha mãe me consagrou. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas aqui. Vocês não vieram num lar evangélico, gente? Pouquíssimas pessoas. Ou a grande parte dos tímidos não levantam as mãos. Eu queria ter tido esse privilégio, mas infelizmente não tive. Consagração pessoal. Abra comigo aí em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 13 e 4. Um dos grandes homens da Bíblia, chamado Sansão. Olha que interessante sobre consagração.
apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beberás vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. É interessante que a mãe de Sansão, estéril, Deus falou para ela assim, mandou o anjo e falou para ela assim: você vai dar à luz a um filho, vou fazer um milagre na sua vida, você vai gerar um filho. Só que Deus pediu o filho, irmãos. Deus pediu a mãe, falou assim: ó, você vai consagrar o teu filho milagre no meu altar. E sabe o que é interessante? Quando Deus pediu à mãe o filho, desde o ventre, a mãe não poderia comer mais aquilo que o filho também não poderia comer. Uma vez, não é a mensagem de hoje, mas uma vez eu estava pregando sobre igreja, e Deus me mostrou esse texto, e mãe também é um tipo da igreja. Então a consagração da igreja, ou seja, a consagração dos pais espirituais, também tem a ver com as próximas gerações em Deus. O que as gerações estão vivendo, o nível de consagração da igreja hoje vai determinar os nossos filhos espirituais de amanhã. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Amém? Então é um filho que Deus pediu: consagre esse filho a mim desde o ventre. Agora, em contraste com Sansão, nós temos Samuel. E eu gosto muito mais da história de Samuel do que a de Sansão. Porque Sansão Deus pediu. Agora Samuel, Deus não pediu para Ana Samuel. Ana ofereceu, Ana orou: Senhor, eu não tenho filhos, mas se o Senhor me dá um filho, eu vou entregá-lo na tua casa, e ele vai te servir todos os dias da sua vida. Ana entrega o Samuel que Deus não havia pedido, e Deus recebe Samuel. Samuel então vira um homem consagrado ao Senhor. Nós temos um outro aqui, Daniel. Vem comigo aqui, Daniel. O livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. É interessante que vocês conhecem a história, boa parte dos irmãos conhecem a história. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. E o judeu, ele tem uma refeição, por exemplo, não comia carne de porco, não comia algumas das iguarias que eram servidas em Babilônia. Então o jovem Daniel, numa terra tão complicada, irmãos, Babilônia em Apocalipse é símbolo até de pecado. A história diz que Alexandre o Grande, quando conquista a Babilônia, diz que foi mais fácil entrar em Babilônia do que sair. Babilônia é um lugar complicado, mas de repente um jovem que poderia estar murmurando lá, a sua nação foi destruída e ele levado como escravo com os poucos que sobraram. Ele poderia estar murmurando, poderia ter motivos para falar assim: agora eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, estou longe de Israel. Num tempo onde a fé daqueles homens era territorial, né? Eles criam muito num Deus de Jerusalém, por isso que eles oravam com as mãos estendidas para Jerusalém, para o templo. Esse jovem, esse moço, esse homem Daniel resolveu viver uma vida consagrada em Babilônia. Sabe o que eu aprendo, irmão, sobre consagração? Que a consagração não é sobre o ambiente, a consagração é sobre a disposição do coração. Nós gostamos muito de dar culpa, de colocar a culpa em ambientes.
Nós gostamos muito de colocar a culpa em lugares. A gente gosta de falar assim, mas hoje a fé de muitos se esfriou. Mas como diz o cantor, né? Como é que chama aquele menino? Fugiu o nome dele agora. Alessandro Vilas Boas, como diz ele, a fé esfriará de quase todos, não todos. Nós não podemos colocar desculpas assim, mas é o tempo da apostasia. Não, mas muita gente está pecando, mas a santidade está saindo de moda. Não, irmãos, nós podemos viver uma vida consagrada, independentemente do lugar, independentemente da época, independentemente da igreja, independente dos amigos. Nós podemos viver uma vida consagrada ao Senhor. Qual é o segredo da consagração? É uma escolha. Daniel resolveu. Fala comigo assim, resolveu. Daniel, vamos lá, gente. Daniel resolveu. Pastor, eu quero viver uma vida consagrada. Resolva no seu coração. Consagração é uma escolha. E lembrando que consagração não é perfeição. Perfeição não existe. Consagração sim. Daniel resolveu falar assim: eu teria 1000 motivos para participar das iguarias, mas um motivo só para não participar. E esse motivo chama Deus. Quem está comigo em nome de Jesus? Consagrar. Agora, sabe o que me chama a atenção, irmãos? Como diz o pastor Márcio, tudo na vida, como termina, que conta. Daniel 5, versículo de número 13. Olha o que diz aqui, irmão. Isso aqui é forte demais. Irmão, isso aqui eu vou até descer. Vou falar pertinho de vocês aí. É forte demais, gente. Olha a pergunta que fizeram para Daniel. Daniel 5,13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses, aqui é só porque eles eram politeístas, tá, gente? Está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência e sabedoria. Normalmente, irmãos, Babilônia era lugar dos judeus se corromperem. Você vai encontrar salmos inteiros da Bíblia dizendo sobre a corrupção de Israel também em Babilônia. Só que Daniel começou a sua vida consagrada. Anos e anos e anos se passaram. Anos, Nabucodonosor tinha morrido. Aí agora precisa de um homem que entenda do mundo espiritual. Porque lembra da mão que escreveu na parede? Precisa de um homem que conheça o sobrenatural. Precisa de alguém que desvende os mistérios de Deus. Porque Deus é um Deus de mistérios. Precisa de alguém que conheça a intimidade de Deus. Que homem é esse? Chama Daniel. E a pergunta, irmão, me faz insistir um pouco nesse texto: és tu ainda aquele Daniel? Em outras palavras, a pergunta é: você é aquele mesmo Daniel que chegou se consagrando? Você é ainda aquele mesmo menino, não mais menino, agora já era um homem de dias, mas você ainda tem o mesmo coração? Você ainda tem a mesma paixão? Você ainda tem o mesmo zelo? Sabe o que eu percebo sobre consagração, irmãos? Duas dificuldades. A primeira é de se consagrar, e a segunda de se manter em consagração. Tem muita gente que nunca se consagrou. Nunca se consagrou. Nunca, nunca, nunca. Elas frequentaram a igreja sem ter uma vida consagrada. E tem pessoas que se consagrou no início, e com o tempo elas foram deixando de se consagrar. E entrou duas frases, irmãos, que eu acho lá no inferno vai ter.
duas filas. Eu não sei como é o inferno, irmãos, mas eu tenho certeza que vai ter duas filas lá. Eu já falei sobre isso aqui. Duas filas vai ter no inferno. A primeira fila, todo mundo faz. Eu tenho certeza que vai ter no inferno. Segunda fila que vai ter lá, eu tenho certeza que vai ter. Eu tive uma revelação, estou brincando. A segunda fila não tem nada a ver. Mas para Daniel, irmãos, ele permaneceu com o mesmo coração. Os anos se passaram, o reino mudou, o rei mudou, mas o coração de Daniel permaneceu o mesmo. Eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Fala comigo assim, consagração. E sabe o que é interessante sobre Daniel? Quando tiveram que buscar alguém para ler o mistério de Deus na parede, para interpretar os mistérios, tiveram que buscar alguém consagrado, irmãos. Hoje, parece que, eu não sei que palavra que eu uso aqui, mas parece que está na moda não ser consagrado. Parece que está na moda viver um evangelho de qualquer jeito. Parece que está na moda, irmão, servir Deus como se não servisse. Parece que está na moda a gente frequentar uma igreja só. E eu vou falar depois sobre o tempo, e alguns nem frequentam. Mas Deus nos está chamando, irmãos, para viver uma vida de consagração. E a consagração é muito maior do que vir domingo na igreja. Eu vou falar sobre isso depois, é importante vir. Mas a consagração é muito maior do que isso. Deus está chamando a gente. Deus está nos chamando para uma vida que vai além das obrigações, para uma vida que vai além, irmãos, da religiosidade, para uma vida, irmãos, que vai além até de cumprir, porque nós vamos cumprir, nós vamos fazer ainda mais. Quem está comigo em nome de Jesus? Fala comigo assim, Jesus. Vamos todos falar, Jesus, me ajude a viver uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Você pode glorificar Jesus, você pode celebrar Jesus. Segunda coisa que eu separei, primeiro é consagração de pessoas, consagração pessoal. A segunda é consagração de coisas. Consagrar, gente, coisas. Deuteronômio 12, 26. Porém, tomarás o que houver consagrado, daquilo que pertence às tuas, porém tomarás o que houveres consagrado daquilo que te pertence, e as tuas ofertas votivas, e virás ao lugar que o Senhor escolher. Tomarás daquilo que te pertence, consagrará ao Senhor. Sabe uma coisa que Deus pediu para os seus filhos? Que os seus bens fossem consagrados ao Senhor. Irmãos, nós podemos consagrar as nossas coisas a Deus. 2 Samuel 8:11. 2 de Samuel, capítulo 8. Versículo de número 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com o que, gente? Com a prata, com o ouro, que havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Sabe o que o texto está dizendo? Davi, irmãos, ele foi o maior conquistador de Israel. Davi, ele foi o comandante dos exércitos que mais conquistou batalhas em nome de Deus. Mas sabe qual é o grande segredo de Davi?
Todo exército, quando ganhava uma batalha, quando conquistava uma guerra, tinha os despojos da guerra. Mas sabe o que o texto está dizendo? Que Davi estava consagrando a Deus os despojos da guerra. Davi estava consagrando a Deus bens, ouro, prata, recursos que ele conquistava. E se você ler os Salmos, Davi reconhecia que a habilidade da guerra, quem deu para ele foi Deus. Davi um dia orou: Senhor, prepara as minhas mãos para a batalha. Davi foi o melhor guerreiro do seu tempo. Davi, o homem de mais habilidade da espada da sua época. E quando Davi consagrava o resultado da sua habilidade, ele estava dizendo assim: Senhor, eu reconheço que quem me deu essa habilidade é o Senhor. Eu reconheço que isso vem de Ti. Eu reconheço que eu não venço guerra sozinho. Eu reconheço que há uma habilidade sobrenatural sobre mim. E uma forma de gratidão, uma forma de externar o favor do Senhor. Eu quero consagrar ao Senhor a prata e o ouro, os despojos da guerra. Consagrar coisas, fala comigo assim: consagrar coisas. Irmãos, quando nós consagramos coisas, não é sobre o valor daquele material. A viúva pobre, nós conhecemos que ela deu 2 moedas, mas existia um valor muito poderoso ali, um significado muito forte. Uma vida consagrada. Alguém que tem a vida consagrada, normalmente junto disso tem os seus bens consagrados. E quando eu falo bens consagrados, não é você chegar e colocar aqui a chave do teu carro aqui no altar, não é sobre isso. É sobre o teu carro estar à disposição de Jesus. Você está comigo ou não? É sobre a sua casa estar à disposição de Jesus. Eu me lembro uma vez, estava num GC, na época a gente ainda chamava de célula. E na sala onde nós reunimos como GC tinha um sofá, irmãos, top da época, era um dos melhores sofás da época. E de repente eu estou ministrando no GC, estou vendo uma criança com uma caneta Bic na mão e riscando o sofá. Dentro de mim eu estou assim: meu Deus do céu, a minha anfitriã. E eu cheguei sem graça assim, e falou: irmã, mas riscou. E ela falou assim: Nilson, mais importante do que o meu sofá é as vidas que Deus está salvando aqui na minha casa. Sofá, Deus, se for o caso, Deus dá outro. Sofá, se for o caso, a gente trabalha mais. Mas existem coisas aqui que Deus está fazendo na minha casa, que esse sofá, o preço desse sofá não compra. Vida consagrada, bens consagrados. Esses dias eu ouvi um testemunho. Quem estava na Global do ano passado vai lembrar. O testemunho era sobre o pastor Márcio Valadão. E havia um testemunho muito legal lá, falando assim que as pessoas nunca tinham visto o pastor Márcio nervoso. Nunca tinha visto nosso pastor nervoso, sair do ponto. E de repente um irmão que perseguia lá, eu não sei muito bem a história, mas a história é mais ou menos essa, bateu de propósito no carro do pastor. Bateu de propósito no carro do pastor. Aí os irmãos estavam próximos, pensou assim: hoje eu vou ver o nosso pastor nervoso. Imagina, batendo no teu carro de propósito. Aí todo mundo esperando o pastor Márcio, falou assim: hoje ele vai zangar. Aí de repente ele falou uma frase assim: você amassa o meu carro, mas não amassa a minha vida. Você amassa o meu carro, mas não amassa a minha vida. Isso é entendimento, irmãos, de uma vida consagrada e bens consagrados. Deixa eu perguntar para você: você está consagrando os seus bens ao Senhor? Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com os teus. Honra ao Senhor com os teus. Com os teus bens. Isso é um privilégio para nós, irmãos.
Isso é um privilégio para nós. Quando nós olhamos, existe algo tão interessante em Jericó, porque os despojos de guerra de todas as cidades que Israel conquistou em Canaã, Deus permitiu que eles ficassem com ouro, com a prata, e eles se tornaram uma nação poderosa. Mas Jericó, Deus falou assim: vocês não vão tocar em nada. Lembram disso? Jericó, vocês não vão tocar em nada. Sabe por quê? Jericó era a primeira cidade, e Deus estava estabelecendo a lei das primícias. O primeiro é meu. Deus está dizendo assim: vocês vão ficar com tudo, mas me honre com o primeiro. Quando nós olhamos para a lei da primícia, eu estava orando aqui esses dias, eu tenho orado sempre aqui às 5 da manhã, eu repito sempre isso, estou dizendo: Senhor, nós estamos consagrando aqui o primeiro tempo, Deus santifica o resto. Existe uma lei espiritual das primícias. Toda vez que você consagra algo a Deus na primeira parte, ou no primeiro, Deus consagra todo o resto, Deus abençoa todo o resto. É por isso que quando o assunto é dizimar e ofertar, irmãos, para a igreja não muda nada. Alguém que pegar, deixa eu falar de valor aqui, alguém que pegar R$50, colocar na salva, que colocou como primeiro e colocou como último, não muda nada para a igreja, irmãos. Vem comigo. Não é uma palavra sobre arrecadação. Hoje o pastor falou de dinheiro para arrecadar. Não é sobre isso. Para a igreja não muda nada. Você pegar o seu dízimo, gastar, pagar tudo que você tem que fazer, para no final dizimar, para Deus, para a igreja, não muda nada. Para a conta, para a real, não muda nada. Mas toda vez que você pega e separa para Deus primeiro, quando você fala assim: eu não vou fazer nada, primeiro Deus, você está com uma linguagem de honra extraordinária para o teu Deus. É uma linguagem, pastor, pergunta por quê? Não sei, pergunta para Deus. Existe uma linguagem de honra, amor, respeito, quando nós tratamos Deus em primeiro lugar. A igreja, irmão, não vai mudar nada, não muda nada para nós. Mas existe alguém que muda. Porque Deus, quando recebe dinheiro, Ele não está recebendo dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem recebe dinheiro é a igreja. É a obra dele. Deus, Ele recebe honra. Deus recebe respeito. Deus recebe distinção. Nós oramos o Pai Nosso: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Sabe o que é santificar? Santificar é separar. Santificar é fazer separação. Santificar é fazer distinção. Santificar é tirar dos demais. Por exemplo, Isaías teve uma visão, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Não é um trono. Trono, rei se assenta. É um alto e sublime trono. Isso é santificação. Quando nós vamos, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, existe uma linguagem de honra. Quem está comigo em nome de Jesus? Honra. Honra. E sabe o que nós precisamos voltar a fazer, irmãos? Honrar a Deus. Sabia que brasileiro não sabe o que é honra? Sabia disso? Culturalmente não sabe. Sabia que brasileiro, irmãos... Eu lembro uma vez que eu fui honrar o meu chefe. Qual o nome que eu recebi? Puxa saco. Porque brasileiro não sabe honrar. E quem não sabe honrar repele. Porque a gente é bom para repelir aquilo que nós não fazemos. Quem está comigo? Honra. E às vezes nós não honramos a Deus porque nós não sabemos honrar nem as pessoas, irmãos. Pastor, o que tem a ver? Muita coisa a ver. Sabia que estudos mostram que, por exemplo, uma pessoa que não tem uma figura de pai tem dificuldade de ver Deus como pai? Sabiam disso? Sabiam? Porque o ser humano faz associação. É por isso que o casamento é uma figura da igreja. É por isso que pais e filhos, paternidade é uma figura da igreja, é uma figura do relacionamento com Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a dizer assim: Deus em primeiro lugar, em tudo na minha vida.
Mas sabe qual é interessante, irmãos? Eu estou falando para mim também, irmãos, por favor, vem comigo. Nós estamos acostumados a dar sobras para Deus. Nós estamos acostumados a dar o resto para Deus. Se sobrar eu faço, se der eu faço. Quem está comigo em nome de Jesus? Terceira coisa aqui, consagração do tempo. Consagração de quê, gente? Não, vocês estão devagar hoje. Quando é assim, uma palavra está muito boa ou está muito ruim. Ou Deus está falando ou não está falando nada. Ou Deus realmente está falando ou o cara está assim, por que eu vim hoje? Consagração de quê, gente? Não vem comigo, consagração de quê? Do tempo. Tempo. A moeda mais cara, mais valiosa. Dinheiro perde e recupera. Bens a gente perde e recupera. Patrimônio, perdeu, recupera. Conheci um irmão que era pobre, ficou pobre de novo, ficou rico de novo. A gente perde, a gente ganha. Agora tempo não. Tempo não volta. Eu acabei de completar 25 anos. Percebo que está passando rápido. 25 aninhos. De crente, gente. Espera eu acabar de falar. Tempo. Consagrar o quê, gente? Vem comigo aqui. Neemias. Lá pertinho de Jó. Neemias, Esther, Jó. Neemias 8, 9 e 10. Aleluia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, irmãos. Nós sabemos que todos os dias são do Senhor. Na nossa fé, nós não separamos dia de dia, no sentido assim, um dia ser mais espiritual do que o outro. Nós não temos isso na nossa fé. Só que Neemias nos ensina a consagrarmos, e dia pode ser consagrado a Deus. Um dia pode ser consagrado a Deus. Para Israel, irmãos, era o sábado. Para a igreja, nos primeiros anos, era assim o domingo. E sabe o que é interessante? Eu coloquei a palavra domingo no dicionário, em vários dicionários. Apareceu assim: dia consagrado à oração e culto. Eu não estou dizendo, irmãos, que o domingo é mais espiritual do que os outros dias. Nós devemos buscar Deus todo dia. Quantos dias, gente? Quantos dias? Todos. Agora, irmãos, um dia é consagrado. E sabe o que eu percebo na nossa fé? As pessoas não sabem o que significa consagrar. Irmãos, nós vivemos uma cultura que a pessoa falta de culto por nada. Nós vivemos uma cultura onde culto e nada é a mesma coisa, irmãos. Nós vivemos uma cultura onde a pessoa fala assim: hoje eu estou cansado, eu não vou no culto. Nós temos uma cultura que a pessoa passa o dia num churrasco, o dia de pé, diante da churrasqueira, e à noite a perna está doendo para ir num culto.
Nós vivemos uma cultura onde a pessoa passa o dia inteiro. Domingo ela tem outro dia para fazer. Domingo ela resolve, eu vou faxinar minha casa toda, só para não ir domingo na igreja à noite. Irmãos, nós precisamos resgatar a consciência do que é consagrar a vida a Deus. Irmãos, pega a igreja primitiva. Eles tratavam o domingo como o dia da ressurreição de Cristo. O dia da ressurreição é o dia de... Irmãos, eles congregavam. Era o prazer de congregar, estar juntos, celebrando como família. Quem está comigo em nome de Jesus, irmãos? A nossa cultura, a gente troca Jesus por qualquer coisa. Repara os cultos de jogo, né? Só que não, Minas era a mesma coisa. A Clássico, Cruzeiro Atlético, domingo à noite. Os irmãos somem da igreja. Nós tratamos o futebol, às vezes, os homens pelo menos, tratamos o futebol, irmãos, com mais paixão do que tratamos Jesus. Vai fazer churrasquinho na casa para ver um jogo de futebol na hora do culto, irmãos. Irmãos, culto é culto. Aí, irmãos, com todo respeito, alguém vai argumentar: não, pastor, mas eu busquei Jesus daqui de casa mesmo, irmãos. Isso não é dia consagrado ao Senhor, irmãos. Consagrar dia, consagração de tempo. Sabe o que Martinho Lutero falava? Martinho Lutero falava, Calvino falava. Sabe o que eles falavam? Eles falavam assim, quando eles acordavam pela manhã, eles falavam assim: hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Pega isso aqui. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou ficar pelo menos 2 horas em oração, para eu conseguir fazer tudo. Pegou ou não? Pegou ou não pegou? Parece meio paradoxal, não parece? Não parece um negócio meio estranho, meio paradoxo, um negócio meio estranho? Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu já vou passar logo as primeiras horas, 2, 3, 4 horas orando para eu fazer tudo. Porque eles entendiam que tudo que se dá a Deus volta multiplicado. Sabe o que a igreja não sabe? Sabe por que você vive de correria em correria? Sabe por que você vive de ativismo em ativismo? Sabe por quê? Porque você não entrega tempo suficiente a Deus. E Deus só pode multiplicar aquilo que você entrega para Ele. Isso é lei espiritual. Nunca tem tempo, porque nunca dá tempo. Passa a dar tempo para Deus, o teu tempo multiplica. Passa a entregar tempo para Deus. Eu quero ver se o ativismo rouba você. Irmão, quem sabia que o ativismo é uma arma de Satanás? Quem sabia disso? Leia depois Deuteronômio, se não me fala a memória, o 6. Isso aqui não estava para eu falar, não estava no script. Deuteronômio 6, tem Faraó, que é um tipo de Satanás. Tem o Egito, que é um tipo do mundo, do sistema do mundo. E tem Israel, que é o tipo da igreja. Aí Israel falou assim, na pessoa de Moisés: nós queremos adorar, queremos buscar Deus, queremos dar tempo para Deus. Sabe o que o Faraó falou? Agrava o serviço sobre esses homens. Aumenta o serviço, aumenta o trabalho, aumenta a produção, para eles pararem de ter tempo para Deus. Está na Bíblia, irmãos. Cuidado com o seu ativismo, cuidado com as suas muitas tarefas, cuidado com as suas grandes obras, que Deus não está pedindo para você para fazer. Cuidado, cuidado, cuidado. Irmãos, eu vou contar um testemunho que, entenda bem, testemunho não é... Toda vez que alguém conta testemunho, testemunho não é doutrina. Então não pega como doutrina isso. Eu vou contar uma experiência. Quando a Tula me conheceu, eu trabalhava em 2 empregos e fazia trabalhos extras no final de semana. Eu gostava muito de trabalhar. 2 empregos e extra no final de semana. E de repente meu pastor identificou que eu tinha vocação ministerial. Só que eu dormia. Naquele tempo a gente ainda ficava nos altares. Depois que a gente foi descendo as cadeiras, naquele tempo as cadeiras ficavam no altar. Eu, missionário da igreja, fazendo missão urbana, chegava atrasado no culto por causa do trabalho, sentava lá naquela cadeira, e a maior parte do culto eu ficava dormindo, literalmente dormindo em cima do altar, irmãos. Aí um dia o pastor falou assim: Nilson, você não tem fé para largar um emprego não, cara?
Você não tem fé para cuidar, para entender que se você consagrar isso a Deus, Deus vai te abençoar. Irmãos, não era para eu estar aqui se eu tivesse a cabeça da época, porque a minha cabeça é trabalhar. Trabalhar é bênção, gente. Eu estou falando isso, amém? Amém? Mas para mim, naquele contexto, não era. E quando eu consagrei algo a Deus, Deus começou a me trazer realidades que eu não conseguia conquistar com os dois, ou com os dois e o semi-terceiro. Fala comigo assim, tempo. Deixa eu perguntar para você, será que Deus está pedindo mais tempo? Será que do seu tempo Deus só tem um resto? Sabe qual é a oração que a gente faz hoje, irmãos? A gente dorme, vive o dia inteiro, faz um monte de bobagem no dia, bobagem no bom sentido da palavra, faz muita besteira, muita coisinha nada a ver, Aí a gente vai orar, parece que a gente escreve num papel assim a oração, fala que Deus, é minha oração. Não tem tempo nem de orar, porque está oferecendo a Deus as sobras. E pelo que eu conheço do meu Deus, Deus não gosta de sobra. O pastor Márcio Valadão sempre nos ensinou algo: ou Deus é o primeiro, ou Ele nunca será o segundo. Deus não quer sobra. Irmão, Deus não é um ser que está lá no céu assim, implorando assim, ora meu filho, eu preciso tanto da sua oração, se você não orar. Fala comigo assim, eu preciso dedicar tempo a Deus. John Piper falou assim, naquele grande dia, o Instagram, na época ele não falou Instagram, mas deixa eu usar o Instagram, ele falou Facebook e Twitter, mas eu vou botar o Instagram, na época não tinha. Naquele grande dia, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp vai provar para nós que a falta de oração nunca foi pela falta de tempo, porque tempo a gente tem. Amém? Consagração de tempo. Eu queria ler um texto sobre consagração aqui. Abra aí Lucas 6, versículo 12. Queria convidar os músicos aqui, por favor. Os diáconos podem se posicionar. Lucas 6, 12. Deus me confrontou muito com esse texto, irmãos. Aliás, a mensagem inteira, né? Mas esse texto aqui me confrontou muito. Aqui é Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de, e passou 15 minutos em oração, é isso? É isso aí? Jesus subiu para orar, e ele ficou 1 hora orando no monte, é isso? Está lá? Quanto tempo ele ficou, irmãos? Qual o tempo? A noite toda. A pergunta que não quer calar, irmão, você leva para o teu coração. Qual foi a última vez que para você Deus foi tão importante, que foi mais importante que uma boa noite de sono? Qual foi a última vez que você orou e falou assim, hoje eu não vou nem dormir, hoje eu vou orar? Sabe qual é a linguagem disso? Não é que Deus é diferente na madrugada. Não, Deus ele é pleno, ele é imutável.
Mas existe linguagem quando você acorda pela madrugada, quando você acorda de manhã cedinho, cheio de sono. Existe uma linguagem de: Senhor, Tu és o primeiro, Tu és mais importante do que uma noite de sono para mim. Jesus orou a noite inteira. Irmãos, eu amo dormir. De verdade, eu amo dormir. Eu acho que ninguém nesse auditório gosta mais de dormir do que eu. Aí, achei mais um candidato. Eu gosto, irmãos. De verdade. Desde novo que eu descobri que eu tenho que ser pelo menos 8 horas de sono. Menos que isso eu demoro horas, eu fico assim igual um zumbi. Eu tenho dificuldades. Então, para acordar cedo, eu tenho que dormir mais cedo. E quando eu falo assim, vamos orar às 5 da manhã, irmãos, não é um privilégio para mim. Tem gente que, por exemplo, o Ademir, eu sempre faço para o Ademir. Ademir dorme pouco, já é natural dele. Tive amigos que dormiam um pouco. É de cada um, quem está comigo. Eu durmo muito, é da minha natureza. Então não é fácil um despertador tocar às 4:30 da manhã para eu falar assim, eu quero estar na igreja. Eu podia fazer lá em casa, mas quando eu comecei a fazer aqui, eu falei, Deus, eu vou fazer na igreja. E quando vem 3, 4 pessoas, eu falo assim, cara, valeu a pena ter vindo fazer na igreja, porque Deus está despertando pessoas para oração. E quando eu levanto, sabe qual é a mensagem que eu estou falando para Deus? Deus, para mim, o Senhor está mais importante do que a vontade que eu estou de dormir agora. Deus, eu quero te entregar a parte mais gostosa do meu sono, que é às 4:30 da manhã. Sabe o que eu descobri, irmãos? Todos os grandes avivalistas oravam pela madrugada, todos. Me fala o nome de um grande homem de Deus, eu vou te falar que ele orava de madrugada. Todos. Os reformadores, os avivalistas, todos acordavam mais cedo para orar. Sabe por quê? Linguagem de consagração. Mas sabe o que a igreja moderna vai dizer? A igreja moderna que não se consagra vai dizer assim, isso é religiosidade, porque Deus escuta a oração qualquer dia, qualquer horário. Ele escuta. Eu sei que Ele escuta. Eu não vou falar nada contra isso. Mas você que não ora, qualquer horário serve. Mas você que já ora, experimenta entregar para Deus parte do seu sono. Faz por um período, depois você me chama para conversar. Experimenta fazer. Eu tinha parado, irmão, de orar na madrugada. Eu sempre orei e tinha parado. De repente eu vi um testemunho do pastor Hernani Santos. Hernani Santos falando sobre a madrugada, me despertou de novo. Falei, vou voltar a orar. E sabe o que eu descobri, irmãos? Uma semana que ele está fazendo orando de madrugada. Eu já estou vivendo novas realidades em Deus que há tempo eu não vivia. E sabe o que eu descobri? E essa frase não é minha, mas a gente vai descobrir na prática. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos mais dedicados. Irmão, se você for olhar para a tua carne, deixa eu terminar com isso. A Bíblia diz que a carne é? Carne é? Eu interpretava esse texto errado a vida toda, irmãos. Deus abençoe o pastor Luciano Subirá, que virou meu professor a longa distância. Eu pensava, se a carne é fraca, como desculpa para pecar. A gente dava um vacilinho, puxa, a carne é fraca. Só que ele me ensinou, Luciano Subirá, o seguinte: a carne não é fraca para pecar ela é forte. Quando é para pecar, ela tem uma força, meu irmão. Na verdade, ela é fraca, o contexto lá, ela é fraca para buscar a Deus. É por isso que eu perguntei assim, gente, quem que já passou parte da madrugada orando? Não consegue. Mas se for um churrasco, ficar à noite, fica. Se for uma festa, fica. Se for Netflix, fica. Se for jogando videogame, fica. A época que o Free Fire estava na moda, eu olhava para os jovens da igreja e eu já orei, falei, Deus, eu queria orar o tanto que esses caras jogam, que eu ia virar o Benin na nossa geração. Aguenta! Aguenta, gente. Aí
a série vai emendando, aí não dá vontade de parar, pastor. É porque termina, irmãos, eu estou sonhando com uma época em que a gente dobra o joelho e não dá vontade de parar mais. Eu estou sonhando com uma época em que a gente dobra o joelho e fala, vou orar 10 minutos, aí virou 10 horas. A igreja primitiva orava 10 horas como se fosse 10 minutos, mas a igreja hoje ora 10 minutos como se fosse 10 horas. Eu estou sonhando com uma época aí que você vai falar assim, eu vou para a igreja orar 1 hora, aí você não consegue ir embora. Eu estou sonhando com um tempo em que você vai abrir sua Bíblia e vai falar assim, hoje eu vou ler um capítulo, aí você se assenta na sua escrivaninha e lê 10, lê 20, lê 30, lê 40. Eu estou sonhando com um dia em que nós não vamos trocar Deus por um futebol, não vamos trocar um jejum por um churrasco. Eu estou sonhando com esse dia, meus irmãos.